A paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Nós temos aqui um momento de oração e palavra para edificar a sua vida. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, pela tua graça, tua bondade. Muito obrigada porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Pai, que o teu Santo Espírito, Pai, que o Senhor nos ajude a ouvir a tua voz hoje e sempre. Que o Senhor venha nos dar um ouvido e um coração sensíveis a ti. Nos dá um ouvido sensível ao teu Santo Espírito, à tua voz e um coração ensinável, Senhor. Abençoa vidas aqui. Dá, Senhor Deus, para as vidas aqui um dia de vitória. Senhor, um dia próspero, produtivo, um dia realmente muito abençoado, um dia do fluir de Deus, um dia de portas abertas, um dia de cura, Senhor, um dia de boas respostas, um dia de resposta de oração, cumprimento de promessa. Fala-nos hoje, Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz. E é assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Olha, eu queria refletir com você sobre a voz de Deus é a mais confiável. Olha o que diz lá em Mateus 7, 24 e 25 diz assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então aqui são palavras, não é? Palavras do Senhor Jesus. Ele estava ensinando as pessoas que aqueles que ouvem as palavras, os ensinamentos dele e colocam em prática, é como um homem prudente. Então, é como um homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. Uma casa sobre uma rocha é uma casa bem alicerçada, uma casa bem estruturada. Não é uma casa que vai cair com qualquer ventinho, não é? Então, e ele também faz alusão à casa sobre a rocha e à casa que é construída sobre a areia. A gente sabe que a areia, ela não é fixa. Não tem como montar bases de uma casa sobre a areia. Por quê? Porque a areia, ela não é fixa, ela não dá liga só a areia, ela fica ali, ela vai ter um movimento ali dos grânulos da areia e facilmente vai derrubar a casa que for firmada num local de areia, na é verdade? Então Jesus, ele usa ele usa essas figuras da rocha e da areia para a gente poder compreender. E o que ele quer dizer aqui, que a gente precisa ouvir a voz dele e colocar em prática. Sabe por quê? Os ensinamentos de Jesus são confiáveis. A voz de Deus é a mais confiável que a gente possa ouvir. Nesse tempo, nesse mundo, nós temos ouvido muitas vozes. Quando a gente está lidando com a tecnologia em praticamente 24 horas por dia, você tem acesso a isso. Então, se você abre seu celular, se você abre seu computador, você tem acesso a várias coisas, a várias notícias. E nós precisamos estar ligados em Deus, alimentar o nosso coração com a palavra do Senhor, senão a nossa mente vai ser minada, senão o nosso coração vai ser minado e nós teremos sérios problemas. A quem você está ouvindo? Você está ouvindo a voz do seu coração? Você está ouvindo as vozes que estão ao seu redor? Ou você está ouvindo, sobretudo, a voz de Deus? Porque a voz de Deus, o Senhor, ele deseja que nós estejamos alinhados, o nosso coração com o coração dele e as nossas vontades com a vontade dele, os nossos planos e projetos com os planos e projetos dele, sabe? Para a gente poder ouvir a voz de Deus, a gente precisa colocar os nossos planos, nossos sonhos para Deus. Então, consultar ao Senhor, colocar diante dele: Senhor, o que o Senhor acha disso? Eu pretendo fazer isso e isso. O que o Senhor acha disso? Senhor, fala o meu coração, Pai. Eu preciso te ouvir, eu preciso de uma resposta. Que dessa forma você vai ser bem sucedido. Também seja guiado por Deus. Quando você ora a Deus, Ele vai estar te proporcionando uma direção. Quando você ora pedindo direção, pedindo direcionamento, sabedoria para tomar atitudes, né, tomar decisões, Ele vai te dar um direcionamento para que você não fique sozinho, para que você não fique prejudicado numa situação. Então Ele vai te guiar. Deus, Ele continua sabendo de tudo. Você sabia disso? Embora nós estejamos aí na era do conhecimento, as pessoas têm muito conhecimento e tem gente que fica assim: não, eu tenho muito conhecimento, eu não preciso perguntar nada para Deus porque eu já
sei como está a bolsa de valores, eu já sei como é que está o dólar, eu já sei como é que está a situação, como é que está a situação climática do globo terrestre, eu já estudei muito, já sei de tudo. Pois é, acontece que Deus sabe de coisas que você não sabe. Ele sabe o que as pessoas pensam, ele sabe o que as pessoas dizem a seu respeito, ele sabe o que vai acontecer daqui um mês, um ano, 10 anos, se a gente ainda estiver aqui. Ele sabe de tudo. Ele continua no controle e continua sabendo de tudo. Por isso que a gente deve consultar o Senhor. Confie na direção de Deus. Quando você buscar o Senhor, quando Ele falar com você, não fique pensando que é coisa da sua cabeça. Então, se você tem intimidade com Deus, Ele vai falar com você. Quando Ele te der um direcionamento, Ele vai confirmar o direcionamento. Não vai ficar só na sua cabeça. Por isso que é importante a gente congregar, que às vezes Deus ele fala com a gente em casa e ele confirma lá na igreja que a gente congrega, através do nosso líder, através de um pastor, de uma pastora, uma pessoa que vai estar pregando. Pois é, e assim, Deus de repente ele vai falar com você através do seu filho que é pequenininho e vai confirmar através de outra pessoa para provar para você que você não deve ficar confuso, mas seguir o direcionamento que ele te deu. Então confie na direção de Deus. Tudo começa com Deus. Tudo começa em Deus. E tudo que começa em Deus de verdade, se você tem aí a direção do Senhor, se você está colocando diante do Senhor, tudo que começa com Deus vai dar certo. Agora, é complicado a gente começar nossos sonhos e projetos do nosso jeito, dentro do nosso querer, e depois quando começa a dar errado, a gente vai procurar Deus. Aí falar, ai Senhor, me ajuda, conserta, né? Porque pode ser até que Deus conserte, se for da vontade dele. Mas se aquele projeto não é da vontade dele, pode ser que ele pegue o projeto, amasse igual uma folhinha de papel e jogue na lata do lixo, para poder fazer outro projeto. E aí a gente tem que estar preparado para esse quebrar de Deus, sabe? E se refazer de novo na presença dele. Mas se você está começando algo, busque o Senhor, busque direcionamento do Senhor. Escolha ouvir a voz de Deus, porque quem ouve a palavra do Senhor e pratica é bem-sucedido em tudo que faz. Eu me lembro agora também de Abraão, quando estava para sacrificar seu filho Isaac, ele estava sendo testado por Deus. E quando ele ia descendo o machadinho, né, para sacrificar Isaac, ele ouve uma voz do céu que disse, Abraão, não sacrifique o moço. E Deus providenciou um cordeirinho para Abraão sacrificar. Por que Abraão não desceu o machado logo? Porque em todo tempo ele estava sensível à voz do Senhor. Durante o tempo em que ele subia para aquele monte para fazer aquele sacrifício, ele estava sempre ligado ao que Deus direcionava ele fazer. Estejamos nós também assim, para que nós possamos ter vitórias, porque é isso que o Senhor tem para a nossa vida. Deus nos garante vitórias, mas a gente precisa ouvir o Senhor e confiar nos direcionamentos que Ele nos dá. Amém? Guarda essa palavra com você, mas não só com você, compartilha. Fica você na paz do Senhor Jesus. Um abraço.